Ao longo do tempo que trabalhei com jovens com necessidades educativas especiais, tive resultados espetaculares e outros não tão bons. De todas as experiências, podemos retirar o conhecimento com que enriquecemos. Uma das fórmulas para o sucesso está presente em todos os resultados em que fui bem-sucedido: o trabalho em equipa com os pais. Esta apresentação surge da observação de alguns problemas detectados nas escolas por onde passei e provavelmente são transversais a várias escolas do país, em relação ao trabalho com alunos com necessidades educativas especiais. Vamos começar por fazer um pequeno apanhado, um diagnóstico das dificuldades observadas. A título ilustrativo, para percebermos como elas estão a afetar o rendimento dos alunos, vamos falar sobre como se organiza a informação no nosso cérebro e perceber onde as dificuldades estão a interferir, ao mesmo tempo que falamos em estratégias para superar estas barreiras. A nossa memória é seletiva e funciona por níveis de armazenamento. Temos uma memória a curto prazo, onde tudo o que entra é selecionado mediante os nossos interesses e necessidades. Tudo aquilo a que não damos interesse ou não reconhecemos necessidade é esquecido, pois o nosso cérebro acha que não vai precisar. E assim, vai passando para outros níveis, onde se vai separando aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, curiosidade ou interesses, e o que aparentemente não é importante. Aquilo que realmente damos interesse fica de tal maneira ancorado que é como andar de bicicleta. Nunca ou quase nunca se esquece. O primeiro problema começa exatamente neste nível. Se colocarmos um escudo à frente deste processo de seleção, esta informação nem sequer entra. É o que acontece hoje em muitas aulas. Os alunos não reconhecem o interesse do que estão a aprender e muitas vezes nem sequer ouvem o que está a ser dado na sala de aula. Vamos ver como seria o ideal em termos de processamento de informação. O aluno deveria estar atento na sala a absorver a informação. No final do dia, resolver alguns trabalhos de casa para consolidar as experiências e, na altura do teste, fazer uma ligeira revisão para colmatar pequenas falhas que existam. A realidade é bem diferente. Geralmente, o aluno coloca o escudo, ou seja, não está atento ao que se está a passar na aula. Como tal, nem sequer absorve a informação. E quando tem que resolver os trabalhos de casa, não se lembra do que se trabalhou na aula. Por isso, não os consegue fazer. Quando chega à próxima aula, está completamente esquecido do que se passou e, por isso, com dificuldade em compreender o que está a trabalhar. Este estado contribui para a sua falta de atenção, pois, como não está a perceber, facilmente se desliga da aula à procura de estímulos mais interessantes. Quando chega à altura do teste, em vez de ter que fazer uma pequena revisão, tem que estudar imensos conteúdos que foram perdidos. O caminho mais fácil acaba por ser a desistência. Com este processo vem a frustração, e lidar com a frustração diariamente faz com que o aluno passe a ter comportamentos cada vez mais desajustados, pois ninguém gosta que lhe digam diariamente que é um perdedor, que não sabe, que não presta. Este processo vai crescendo, crescendo, ao longo da escolaridade, atravessa a infância e a juventude, que são as fases mais importantes da formação da personalidade, e vai dar origem a adultos mal formados, frustrados e violentos. A felicidade dá realmente trabalho. E ao gozar a felicidade no momento, podemos estar a comprometer a nossa felicidade no futuro. É algo que os nossos jovens têm que aprender a gerir, com a ajuda dos seus pais, antes que seja tarde demais. Como podemos então resolver ou minimizar estes conflitos? Se conseguimos fazer que o aluno retire o escudo da sua frente, ou seja, se conseguimos fazer com que esteja atento, é o primeiro passo para o sucesso. Grande parte dos problemas observados a este nível passam por falta de medicação, falta de atenção, participação baixa, desorganização nos registros do caderno diário, resistência ao apoio do professor de educação especial. Em relação à medicação, compete aos médicos o seu ajuste e aos pais a garantia de que o jovem está a tomar.
Por vezes, estes têm alguma resistência na sua toma e os próprios pais acabam por ceder. Vamos imaginar que um jovem não tem uma perna e que existe uma medicação que faz crescer a perna, para que fique o mais funcional possível. Não temos dúvida que a sua família e o próprio jovem desejam a medicação. E porquê? Porque é visível. E ninguém quer ficar com uma perna pequena ou sem uma perna para toda a vida. Pois o mesmo acontece com o nosso cérebro. Só que o problema é que nós não vemos essas reparações a serem feitas. E como não são visíveis a olho nu, achamos que passamos bem sem a medicação. Sem a medicação adequada, o nosso cérebro não se vai desenvolver conforme é esperado e há zonas que vão ficar comprometidas para toda a vida. A participação na aula é importante, pois é a forma mais eficaz de estarmos ligados à própria aula. O problema é que por vezes os alunos cedem a estímulos que lhes desviam a atenção. Como os pais não estão a ver e a informação só chega numa reunião com o diretor de turma daqui a umas semanas, até lá o aluno vai se divertindo. É urgente que a comunicação seja mais atualizada e eficaz. Um caderno diário organizado é meio caminho para o sucesso. Ao estarmos a escrever, estamos a ajudar o registro e a organização da informação no nosso cérebro. O problema é que se o aluno não registar no caderno aquilo que está a passar, praticamente ninguém vai saber. Os professores valorizam e inspecionam periodicamente os cadernos, mas cabe aos pais arranjar estratégias para fazer o aluno compreender a necessidade de fazer estes registros. Muitas vezes os alunos têm vergonha de serem apoiados por um professor de educação especial na sala. O ideal é organizar dinâmicas de grupo que desmistifiquem estes preconceitos e que façam os seus colegas compreender que um aluno com necessidades educativas especiais é um guerreiro. O objetivo é que o aluno deixe de ter vergonha por ser apoiado e passe a ter orgulho em pertencer a uma equipa que dinamiza trabalhos perante a turma. Trabalhos que lhe deem algum protagonismo e que o levem a esforçar-se para brilhar perante os colegas. Claro que só conseguimos isto com o apoio de uma equipa formada por professores e pais na retaguarda. Vamos agora focar-nos nestes 3 objetivos. Rapidamente compreendemos que não conseguimos atingir se o aluno não quiser e que sem uma ajuda da sua família o aluno não consegue. Então, como podemos envolver a família no processo? Através do passaporte para o sucesso. O passaporte para o sucesso não é mais do que um registro diário da avaliação de desempenho do aluno na disciplina. O objetivo é que o aluno atinja o sucesso, mas para isso tem que ser acompanhado por uma pequena sessão de esclarecimento junto da família e do aluno para que exista um compromisso. Este implica uma série de recompensas a serem negociadas entre a família e o aluno para que eles se esforcem em conseguir atingir os objetivos. Ao professor, cabe o registro dos comportamentos na sala de aula através de uma avaliação muito rápida. Estas recompensas podem traduzir-se em direitos, tal como o direito de jogar tablet, quando estiverem feitos os trabalhos de casa, a satisfação de um desejo, tal como ir comer uma pizza em família, depois de resolvermos aquele problema com a professora de matemática, bens materiais, como um telemóvel novo, depois de chegarem os primeiros testes positivos. Mas o que os jovens mais apreciam são os afetos. Uma mão amiga no ombro é a maior recompensa. Estando esta fase ultrapassada, pelo menos em teoria, vamos avançar para o nível seguinte. O trabalho de casa, ou, como é conhecido entre os alunos, tortura para a criança. Constatamos que uma das grandes barreiras a este nível é a leitura. Aquilo que devia ser uma paixão é, para alguns jovens, um aborrecimento. Ler deve ser um prazer e não uma tortura. O que acontece é que alguns alunos ainda não têm bem desenvolvida esta competência e, por isso, para ler um enunciado de um exercício demoram muito.
O seu cérebro está mais preocupado em juntar sílabas para formar palavras do que em compreender o que está a ler. Este é um processo doloroso e que faz com que o aluno se desgaste rapidamente, levando-o a desistir. Por isso, é que ler é mais importante do que estudar, pois sem ter esta competência desenvolvida, não conseguimos estudar. Será necessário criar um projeto que promova um espaço de leitura em casa e que esta leitura esteja associada ao prazer. Para isso, o jovem tem que ser estimulado e acompanhado, ser reconhecido e recompensado pelo seu esforço, para que associe o ler ao prazer. O objetivo será criar uma lista de livros que vão ao encontro da faixa etária, interesses e capacidades do aluno e promover a sua leitura em casa. Esta estratégia pode ser acompanhada por um concurso divertido onde o aluno poderá demonstrar os seus conhecimentos, mas só resulta com o apoio da família. Ultrapassada a barreira da leitura, o aluno já pode fazer os trabalhos de casa com mais facilidade. Mas não podemos exigir demasiado, pois corremos o risco de o aluno desistir. Se realizamos testes adaptados para o aluno, também devemos fazer adaptações no percurso até estes. Para serem bem-sucedidos, os trabalhos de casa devem ser de acordo com as capacidades do aluno. Claro que só com a ajuda da família, no incentivo e na organização de um tempo para a execução, é possível ter sucesso. Resolvidas estas etapas, podemos avançar para a última fase. O currículo é hoje muito ambicioso para grande parte dos alunos. Em vez de reduzir as diferenças sociais como era suposto, só aumenta a desigualdade e o fosso entre classes. Alguns professores já fazem adaptações nos seus testes. O aluno deverá ter testes adaptados às suas capacidades, mas o teste de avaliação pode não ser a forma mais eficaz de avaliar. Podem ser privilegiadas outras formas de avaliação que levem o aluno ao sucesso. Estas requerem um trabalho em equipa que não se consegue realizar no tempo de um conselho de turma. A solução pode passar por uma formação onde se discutam e se construam materiais para o aluno. O sucesso dos alunos é o sucesso da escola, dos professores, das famílias e da comunidade.